Boa tarde, paz seja com todos vocês. Vamos lá, João 21, né? Jesus, o maravilhoso, morreu, ressuscitou, e agora que ele vai aparecer a 7 discípulos. Né? João, ele resumiu mais em algumas partes, mas depois a gente pode ler outro evangelho também. E é muito interessante ler os 4 evangelhos. Por quê? Porque João escreveu a visão dele, Mateus já foi mais na genealogia, escreveu a visão dele, muitos milagres. Mateus explicou, escreveu todo o Sermão do Monte, que é maravilhoso. Então, assim, Marcos teve a visão dele, Lucas não andou lado a lado com Jesus. Lucas escreveu o quê? De acordo com que ele foi ouvindo as histórias. Ele foi, por exemplo, Maria contou para ele, outra pessoa contou para ele, e ele escreveu a história também ali. Então, assim, cada um tem a sua visão, e por isso que é importante a gente ler os 4 evangelhos. E nós optamos em começar por João, né? Que o primeiro versículo fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, então Jesus estava com Deus desde o princípio, ele é o verbo e está conosco também. Vamos lá no versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os mais 2 discípulos, total 7. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear de madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Olha como que Pedro sempre foi mais ousado, né? Sempre de iniciativa. Quando ele viu que era Jesus, ele já lançou no mar, ele não importou com os peixes e foi até Jesus. E os discípulos ficaram lá para pegar os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos parar um pouquinho aqui, depois a gente continua o versículo 15. Né? Nós vemos que Pedro, ele se considerava, gente, mais um discípulo. Ele era aquele discípulo que sempre tomava essa iniciativa. Sempre. Só um minutinho. Deixa eu atender aqui. É da escola do menino. Conversa aí, gente. Conversa, gente. Vai, Keb, fala aí. Eu tô rouca. Kezinha, que fala muito. Kézia, explica a gente aqui. A tia tem que explicar primeiro. Fala aí, Kézia, aqui. Vocês ficam tudo tímidas, gente. Pode não, tem que falar. Aí é o Paulo ligando porque esqueceu as camisas. Gente, olha só. Meu filho pediu lá na secretaria, preocupado com as camisas.
Então, olha só, Jesus, né? Esse Pedro, ele foi logo lá, aquele Pedro que tinha traído Jesus. E ele resolve, vai logo correndo até o Senhor. Quando eles entendem que João falou assim, Pedro, é Jesus, ele foi correndo. Jesus, ele nos chama de novo, mas ele quer resolver primeiro o quê? Os problemas. O que ele fez ali? Lançar a rede para o outro lado. Jesus estava resolvendo ali os problemas deles já. Novamente, Jesus estava ali para resolver os problemas. Então, a expressão de amor por Jesus é cuidar, é pastorear. E nós vamos ver também depois quando quando Jesus faz aquele discurso com Pedro, é agora no versículo 15. Mas Jesus, ele nos chama. E ele ali apareceu de novo para os discípulos. Estavam ali pescando a noite inteira e não pescaram nada. Mas o nosso Senhor Jesus apareceu. O nosso Senhor Jesus chegou e falou, lançai a rede para o outro lado. Vamos obedecer à voz do Senhor. Às vezes nós estamos aqui, gente, numa direção e o Senhor quer que nós vamos para outra direção e nós quebramos a cabeça indo no mesmo lugar. Mas o Senhor está nos chamando. Vai para o outro lado. Lançai a rede para o outro lado. Vamos ouvir a voz do Senhor. Diz, mas como? Obedecendo a palavra dele. Às vezes nós ansiamos tanto por algo, mas o Senhor quer algo muito maior para mim e para você. E a presença dele, algo que ele pode fazer por nós, é muito maior. O que Deus quer por nós, o que Deus deseja cada dia mais, é a nossa salvação, é o relacionamento, é a intimidade. Tirar tempo com o Senhor, tirar tempo. Esse Jesus que restaura as almas, que transforma, que apareceu para eles ali no momento que eles voltaram a pescar. Eles voltaram a pescar. Mas Jesus foi ali. Que Jesus já tinha chamado eles para ser pescadores de homens. Mas agora eles estavam ainda sem esperança. Voltaram a pescar. Mas Jesus novamente apareceu. O Senhor nos dá sempre nova chance. Mas chega um tempo que acabam as chances, acabam. Quando acaba? Quando a morte chega. E depois que a morte chegou, não adianta fazer o que muitas pessoas fazem, né? Nem sei o nome, até esqueci. Vai lá e intercede, faz até missa do sétimo dia, sei lá o quê, como que é, para interceder pelaquela alma. Não existe isso. Não existe. Nós devemos buscar enquanto temos vida, pois enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida nós podemos clamar, podemos ouvir o Senhor, reconhecer o sacrifício dele, reconhecer que ele morreu e ressuscitou. E um dia nós vamos ressuscitar com ele. Então vamos continuar no versículo 15. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe ter dito por 3 vezes, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará por onde não queres, para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-se-lhes, segue-me. Do mesmo jeito que Jesus falou lá atrás, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nasceu e se reclinou o peito sobre Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria.
Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A maior expressão de amor é quando nós apacentamos as ovelhas, cuidamos dos irmãos, cuidando umas das outras. Ali, Jesus estava ali, ó, testando Pedro. E Pedro estava sendo curado mais uma vez. Porque Pedro negou, ele arrependeu amargamente, mas ali Jesus estava curando. Esse Jesus que restaura a alma perdida, a alma ferida. O grande destaque desse capítulo é a restauração de Pedro. Pedro tinha negado Jesus, mas ali Jesus estava para restaurá-lo. Restaurá-lo. Pedro negou 3 vezes, o que demonstra que o Senhor está sempre disposto a restaurar os seus. Jesus é o restaurador. Jesus dirige-se para Pedro sobre o amor, pergunta sobre amor. Pedro confirma seu amor ao Senhor. Ele recebe dele restauração plena, comissão imediata. 3 perguntas são feitas, 3 respostas são dadas, e a cada uma delas é seguida de uma ordem afetuosa para Pedro, para que Pedro sirva publicamente. Tem um homem que ele destaca que, Bruce, destaca que são usados 2 verbos que significam amar. Aqui nós vemos só amar, tu me amas, só de um jeito, mas aqui ó, ele fala que o ágapo e o filho. Jesus usa ágapo nas 2 primeiras perguntas e o filho na terceira. Pedro usa filho nas 3 respostas. Então, vamos destacar algumas verdades. Filho é o mesmo, né, que fala. Então, são dois tipos de amor que está nessa palavra que Jesus faz. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego. Então, no grego, a forma de escrever, Jesus escreveu as 2 primeiras de um jeito e a terceira no filho, as 2 primeiras no amor ágape. Então, e Pedro respondeu das 3 maneiras do amor filho. Então, as perguntas de Jesus foram 3 perguntas. Por que foram 3 as vezes que Pedro negou Jesus? Olha só, para cada vez que Pedro negou, Jesus deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cada pergunta tem revelação distintas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus que abunda sobre a nossa vida. Na sua vida, quando nós enxergamos que nós somos pecadoras, a graça de Deus, ela vem na nossa vida. Na primeira pergunta, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Jesus questiona por que Pedro se coloca acima dos outros discípulos ao prometer fidelidade. Vocês lembram? Senhor, ainda que todos te neguem, eu não. Pedro, ele prometeu lealdade extrema ao afirmar seu amor sacrificial. Agora, Pedro estava ali, afirmando o seu amor. Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum negarei. Vocês lembram que nós lemos sobre isso, né? A palavra amor usada por Jesus vem do verbo ágapo, amor sacrificial. É o amor do Senhor Jesus por nós sacrificial, ao que dá vida um pelo outro. E com isso, Jesus está perguntando a Pedro, você dará a vida por mim? Você dará a vida pelo seu irmão? Jesus perguntou ele. E Pedro ali, curado, ele responde, sim, Senhor. E ele responde com amor filial, um amor que denota afeição. Quando na terceira vez Jesus usa o mesmo verbo que Pedro vem usando nas respostas, ele parece questionar até o amor moderado que Pedro tinha professado. Então, na segunda pergunta, Jesus não usa a expressão mais do que estes, mas ele repete a mesma palavra, ágapo, para denotar o tipo de amor que se refere. Estaria Pedro disposto e pronto, mesmo sem considerar melhor que os outros, a amar a Cristo a ponto de morrer por ele? É aqui que Jesus já fala, né? Porque o amor de Jesus foi sacrificial. Então, na segunda pergunta que Jesus fala com Pedro assim, você estaria pronto, Pedro?
E na terceira, Jesus desceu o nível de Pedro, usando o mesmo tipo de amor para ele que ele usara. Embora a palavra amor tenha sido traduzida na língua portuguesa na mesma forma, foi o que eu falei no início, no grego ela foi separada, ela foi escrita diferente. Jesus agora deixa de usar ágapo para usar filial, que caracteriza a afeição de um amigo, mas que não implica sacrifício, e encerra o amor ágapo. O amor de Jesus é sacrificial. Ele deu a vida dele. E ele falou, né? O novo mandamento eu vos dou, amar o próximo como eu vos amei. E Pedro, ele demonstra nas suas respostas. Pedro reafirmou seu amor. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Na terceira vez, na segunda vez, Pedro, só que na terceira vez ele entristeceu. Ele entristeceu. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Nas 3 respostas, Pedro não usou o verbo ágapo, mas filho, ou seja, Pedro não tem mais coragem de dizer que ama Jesus a ponto de dar vida. Foi o que ele falou lá atrás, né? Mas ninguém podia morrer antes de Jesus. Ninguém podia. Agora, Pedro não ousa mais confiar em si mesmo para demonstrar sua fidelidade. Lá atrás ele demonstrava. Ainda que todos te neguem, eu nunca vou te negar. Mas agora ele entendeu. Nós entendemos que às vezes é tão difícil a gente ir com a força do nosso braço, nós não conseguimos. Nós nos frustramos. Olhamos para nós, Senhor, já tentei, eu tento de novo. E por que eu não consigo? Porque nós queremos ir com a força do nosso braço. Aqui Pedro reconheceu que não podia mais confiar em si mesmo para demonstrar sua fidelidade e humildemente confessa que não tem poder em si mesmo para revelar amor sacrificial. Sua tristeza demonstrada em face na terceira pergunta de Jesus decorre do fato que o Senhor ter mudado a palavra para o mesmo gênero de amor que Pedro estava empregado. Olha só, Pedro entristeceu por causa disso. Senhor, eu tentei com a força do meu braço, mas eu confesso que eu não consigo. Quantas vezes nós nos vemos assim? Mas isso não é fraqueza, é nós ser vulnerável e falar com o Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. Eu tento do meu jeito e só fracasso. Quantas vezes nós pegamos desse jeito, nessa situação? Mas o Senhor Jesus está aqui para restaurar a minha vida e restaurar a sua vida. Como ele restaurou de Pedro. Pedro negou, mas ele arrependeu, ele chorou amargamente. Ele voltou para o Senhor. E aqui o Senhor está restaurando ele. E o Senhor está restaurando a minha vida, restaurando a sua vida, porque nós somos falhas, pecadoras, miseráveis. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor na minha vida. Quantas vezes nós erramos todos os dias? Fala. Falamos demais. Ai, mas eu errei de novo. Por que eu não calei? Por que eu não mordi minha língua? Mas nós clamamos, vamos clamar a misericórdia do Senhor. Me ajuda, Senhor. Na força do meu braço eu não consigo. Eu não consigo, mas somente o Senhor. Então nós vamos manifestar, olha só, a cada resposta de Pedro, Jesus disse, apacenta meus cordeirinhos, pastoreia minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus está restaurando tanto a vida de Pedro quanto o ministério. E nós demonstramos amor ao Senhor, cuidando uns dos outros. Nós demonstramos amor ao Senhor, cuidando das pessoas. Pedro, ele foi restaurado. Nós precisamos dessa restauração na nossa vida, no nosso ministério. Não vamos perder tempo. Jesus está aqui comigo e com você, restaurando a nossa vida. Tanto que depois que o Espírito Santo desceu nos dias de Pentecoste, né, que vai ser Atos que fala sobre isso, Atos 2, Pedro pregou ali e ganhou 3.000 almas para o Senhor. Ele foi restaurado por completo. Quando o Senhor restaura, gente, a história é mudada. A história é mudada, então vamos dar liberdade, Senhor, para nos restaurar. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, eu te amo, eu quero viver a tua vontade, a tua palavra, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, ele levanta amigos, né? João, Pedro ali questionando, porque Pedro entendeu sobre a morte dele, né? Pedro já entendeu quando Jesus conversa com ele. E ele pergunta, e quanto a este? Então Jesus fala assim, olha, quanto a este, não se preocupe.
Porque João foi aquele que foi preso lá na ilha de Patmos e Deus revelou o Apocalipse, o livro de Apocalipse, como seria nos últimos dias. E cada um Deus trata de um jeito. Cada um Deus trata de um jeito. Pedro, como se dizem, ele morreu crucificado também. Né, os historiadores falam, né, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Ele ali foi preparado para morrer pelo Senhor. Ganhou muitas almas, foi preso, mas ele teve um ministério lindo, lindo, porque ele foi restaurado. Ele teve o coração ali aberto para ser restaurado pelo Senhor. É esse Senhor que levanta amigos. Nós somos amigas dele. E o Senhor quer usar a mim, quer usar você, quer nos restaurar para a vinda dele. Esse Jesus que é incomparável, que é maravilhoso, que é sábio, deu a sua vida, que nos ama de maneira gloriosa. Ele restaura a minha vida e a sua vida. Amém? Alguém deseja falar sobre esse capítulo? Por que eles não conheceram ele de imediato? São 3 cenas, eu acho, né? Os 2 discípulos do caminho de Emaús, Maria Madalena também não conheceu. Será que o corpo dele estava diferente? Você acredita que eu falei assim, eu vou pesquisar sobre isso? E acabei esquecendo, porque eu fico um pouquinho meio assim também. Eu pesquisei, mas, tipo assim, eu não sei, a Bíblia não fala, então, tipo assim, eles falaram que pode ser que o corpo dele era real, né? Mas Porque ele até comeu. é diferente, então, só pode. Aí eles conheceram só depois que ele falou, fez alguma coisa, né? Eu acho que Jesus, assim, não quis mesmo ser conhecido naquele primeiro impacto, né? Jesus, ele é misterioso, maravilhoso. Eu vou aprofundar nessa parte aí, porque eu fico querendo entender que eles já tinham visto Jesus. Já tinham visto quando Jesus apareceu lá na casa 2 vezes, que as portas estavam fechadas, né? E aqui ainda não reconheceram. Aí é algo misterioso, né? Tem coisas que a Bíblia não explica, mas ela é linda, maravilhosa, e nós devemos crer nessa verdade. Tem a hora que Jesus não quer, né, ser conhecido ali, deve ser para ver a fé deles. Ó, lança a rede do outro lado. Eles obedeceram, até mesmo sem saber, depois que João falou, ó, é o mestre. É a fé mesmo sem conhecer, pela voz, pela ação. Isso, e é a fé. E essa é a fé que nós temos. Bem-aventurados que crê sem ver. Até ali os discípulos teve esse momento ali de crer, até mesmo sem ver que era o mestre. Né? Gente, finalizamos esse capítulo maravilhoso, esse livro maravilhoso. E nós vamos começar na segunda-feira. Amanhã a gente tem um encontro aqui, aí a gente faz um encontro diferente. Aí na segunda-feira a gente começa, porque na sexta-feira não vai ter como ter um encontro. Deixa eu parar de gravar aqui. Deus abençoe vocês.